Graça e paz, amados, boa noite. Gostaria de ler para você nesse momento o texto de Lucas, capítulo 18, versos de 1 até 8. Lucas 18, de 1 até 8, fala assim: Lucas, que escreveu esse evangelho. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgaria a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça a seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Na parábola do texto lido, meus queridos, nós encontramos dois personagens. O primeiro personagem é uma viúva, ou o juiz em primeiro lugar, aí mencionado, depois então uma viúva. O assunto que se destaca é a persistência da viúva frente ao juiz para que ele exerça justiça em sua demanda contra um adversário. Duas coisas importantes aqui, meus queridos, é que há um contraste aqui no texto, na parábola lida, entre o juiz e Deus. Primeira coisa. Segunda coisa é que há uma semelhança entre a viúva e aqueles crentes que oram sempre, insistentemente, e não desanimam frente à aparente demora de Deus em responder às suas demandas. A parábola começa assim: havia em certa cidade um juiz. Segundo Deuteronômio, capítulo 16, verso 18, todas as cidades de Israel deverão ter juízes. Fala assim esse texto citado: juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades. O juiz da parábola é apresentado com um caráter que se resumia a 4 características. Primeira característica do caráter deste juiz: ele não tinha temor a Deus. Não tinha. Lá nos versos 2 e verso 4. Segunda característica do caráter desse juiz: ele não respeitava as pessoas. Versos 2 e 4 também. Não respeitava homem algum. Terceira característica do caráter deste homem é que ele era injusto. Injusto, iníquo. Está lá no verso 6. Em quarto lugar, ele se gloriava nos seus monólogos, versos 4 e 5. Ele não se considerava responsável diante de Deus, nem se importava com o que as pessoas falavam dele. Jesus mostra que até mesmo um juiz injusto como ele era, esse juiz da parábola, se deixou convencer pela insistência de uma viúva. Em oposição a esse juiz, havia uma pessoa, uma viúva, que buscava seus direitos junto dele. Ela era uma mulher desprotegida, indefesa, porque exatamente era uma viúva. A forma verbal do texto grego, ela vinha, lá no verso 3, expressa que a viúva não veio uma vez, nem 2 vezes, nem 3 vezes, mas que ela repetidamente, em muitas circunstâncias, ela estava ali importunando aquele juiz. Constantemente ela pedia ao juiz para que ele julgasse a sua demanda. Só que não havia indícios de que esse juiz lhe daria ouvidos. A parábola diz acerca dele: ele, o juiz, não a quis atender. Está lá no verso 4.
A toda nova investida da viúva, o juiz respondia com um sonoro não. Era assim. Era um homem desumano, era um homem egoísta, um homem orgulhoso, um homem prepotente. A miséria dessa viúva indefesa não interessava, não tocava no seu coração, não comovia, não trazia dó ao coração dele. Apesar disso, finalmente o juiz resolveu fazer justiça àquela viúva. E a base da sua decisão era para que essa mulher não importunasse mais com suas vindas e suas súplicas. A frase final acrescentada, para não suceder que por fim venha molestar-me, aponta a motivação decisiva e definitiva do agir dele. O juiz sabia que o longo tempo de espera deixava as pessoas desanimadas, mas esta viúva não tinha esta característica. Chegou a temer que um dia ela pudesse agredi-lo. O termo grego aqui utilizado significa bater abaixo dos olhos. O juiz descreve a viúva como uma pessoa hostil. Teme que o assédio dela aumente a ponto de lhe golpear a face. Implicação desta parábola. Depois de narrar a parábola, Jesus expõe uma interpretação. A explicação é introduzida pela solicitação de que se considere aquilo que o juiz diz, aquilo que esse juiz iníquo, injusto, desonesto diz. Está lá no verso 6. O que ele diz está nesses versos 4 e verso 5. A esse juiz injusto, Jesus contrapõe o Deus que é justo. O Senhor pergunta se o Deus justo não está muito mais determinado a fazer a justiça a seus eleitos, os seus escolhidos. Eles são alvos do amor especial de Deus e do cuidado também, do cuidado divino. Como oram dia e noite a Deus, os eleitos podem ter certeza de que Deus, no momento devido, os ajudará. O clamor deles, dia e noite, mostra um sinal evidente e seguro da sua eleição. Ao falar de um clamor dos eleitos, de dia e de noite, Jesus refere-se à oração perseverante, à oração insistente. O termo chamar, gritar, clamar, corresponde a um pedir intenso, apesar de uma demora da resposta. A ideia fundamental da parábola está nas palavras, embora pareça demorado em defendê-los. Está lá no verso número 7. De acordo com essas palavras, parece que as orações permaneceriam não atendidas por algum tempo, que Deus hesitaria em atendê-las imediatamente. E é por boas razões de sabedoria e amor que Deus parece demorar em responder-nos algumas vezes. Ele está tratando com longanimidade os seus eleitos. Assim como a viúva constantemente assediou o juiz injusto com súplicas, assim Deus, o justo juiz, deseja ser insistente e persistentemente solicitado pelos seus servos, por seus filhos. A fé que será provada e exercitada considerará este tempo de espera como um meio para edificar e purificar a vida do crente. Depois da longanimidade divina mencionada na interrogação, não fará Deus justiça a seus escolhidos? Jesus responde que Deus realizará depressa o direito dos seus eleitos. Está lá no verso número 8. A conclusão final que o Senhor extrai desta parábola recebe um reforço com o uso da expressão digo-vos. A palavra depressa significa transcurso rápido da ajuda. Tudo o que precisa acontecer virá definitiva e subitamente no tempo que Deus determinou. Nada mudará, nada falhará,
nada alterará os projetos de Deus. Então a justiça divina, depressa, se tornará real em sentido pleno na vida daqueles que oram sempre. No final da parábola, Jesus pergunta se o Filho do Homem achará fé ao retornar. Jesus refere-se à fé da súplica incessante que não esmorece, em suma, a fé perseverante. Uma vez que Deus parece demorar em responder, leva a fé dos crentes a superar uma grave tribulação. O Senhor dá o seguinte sentido à pergunta: será que depois da longa provação, a fé ainda é suficiente, persistente, para experimentar um livramento igual ao daquela viúva? O questionamento do Senhor visa estimular a perseverança na oração e não se tornar desanimado e negligente. Conclusão: sintetizamos o conteúdo da parábola quanto à interpretação e aplicação prática. Pelo verso 1, nós esperamos uma exortação geral à oração perseverante. Assim como a viúva insiste durante algum tempo em vão com suas súplicas ao juiz injusto, assim também o crente sentirá como demorado o tempo da espera. Mas o crente não deve esquecer que isso também representa um período de espera de Deus por sua maturidade. Na parábola, o crente parece como uma viúva que ora permanentemente a Deus por justiça. Pede justiça a Deus, ainda que ele demore a responder. A visão de Deus é mais ampla que a dos seus filhos. Assim ele os edifica, os educa por meio de provações, até que a sua justiça vem depressa. Deus parece ser, algumas vezes, como o juiz injusto representado nessa parábola, inclusive na vida de cada servo de Deus. Há períodos em que Deus parece ao servo ser duro como pedra e frio como gelo. E o céu parece estar trancado e chaveado contra as suas orações. Não houve dos céus nenhuma resposta às suas perguntas, nenhum olhar amoroso e nenhum sinal da graça divina. O Senhor cala-se, a ponto de a alma aflita estar prestes a indagar: cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Salmo 77, versos 8 e 9. Contudo, Deus deseja exercitar os seus filhos na escola da oração. Ele deseja que aprendam na escola da fé a grandiosa palavra: porque me viste, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. João 20, verso 29. Isto é, não ver, porém crer. Esta parábola dirige-se àqueles que creem no atendimento, mas que por fim esmorecem na oração, porque a ajuda tarda, demora, não é depressa, não é rápido. Debata-se dia e noite com os sofrimentos e clama a Deus sem cessar. Por fim, desiste. Esta parábola é para você. Jesus declara a eles que todas as orações atingiram o coração de Deus. Chegou lá no coração de Deus. A experiência parece ensinar que muitas preces não são atendidas. Paulo já se deparou com esse problema segundo 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 até 10. 3 vezes ele orou por cura de um espinho na carne e, apesar disso, não foi liberto. O Senhor responde que para ele seria melhor permanecer com o espinho, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, diz o verso 9. Esse era o lamento do apóstolo, de não poder exercer sua missão por causa de extrema fraqueza. A resposta do Senhor satisfez a Paulo. Você, irmão, que insistentemente clama a Deus,
Continue crendo que o justo juiz depressa fará justiça, a justiça dele, a seus escolhidos, a seus eleitos, como a você. Esta é a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.